Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com a aula de número 34. E o tema da nossa aula é verbo. Por quê? Porque a gente está revisando tudo sobre verbo para que vocês tenham um melhor aprendizado do conteúdo, ok? E hoje sobre verbo a gente vai falar primeiramente sobre o quê? Primeiro eu quero saber se vocês ainda têm dúvida. Espero que não tenham, porque vai ser tirada agora todas as dúvidas. Então, a gente vai estudar primeiro sobre as conjugações verbais. Ou seja, tendo em consideração a terminação de infinitivo, podemos agrupar os verbos em 3 conjugações verbais. Então, quais são essas conjugações? A gente vai ter a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Lembrando que a primeira conjugação termina em quê? Em AR. Então, todos os verbos que terminar em AR, como cantar, pular e dançar, a gente sabe que aquele verbo vai pertencer à primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação são aqueles que terminam em R ou OR, no caso de beber, ler e pôr, certo? E os de terceira conjugação, eles terminam em quê? Em IR, ok? Então, vamos lá, vejam aqui, ó. Primeira conjugação, jogar, dançar e cantar. Por quê? Porque termina em AR. Segunda conjugação, comer, correr e escrever. Também, por quê? Porque termina em ER. E terceira conjugação, sorrir, cair e sentir. Vocês têm sempre que estar atentos, por quê? Porque nem todas as vezes o verbo vai vir sempre o quê? Conjugado. Ele não vai vir aqui nessa forma nominal, que essa forma nominal aqui nós chamamos de infinitivo. Lembra? Então, uma das formas nominais do verbo é o infinitivo. É quando o verbo termina em R. Então, o verbo quando está no infinitivo, você já sabe que ali você pode identificar a conjugação verbal dele. Mas, quando ele vai estar conjugado de acordo com a pessoa, então, eu canto, aí fica mais um pouquinho, vocês têm que estar atento a saber identificar a conjugação verbal, ok? Então, nós vamos também para as formas nominais do verbo. Quais são? Uma eu já acabei de explicar, que é infinitivo. São 3 as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo são aqueles que se caracterizam pelo quê? Pela terminação em R. Então, toda vez que o verbo estiver terminando em Rzinho, lá você já sabe que está na forma nominal chamada de infinitivo, como nos verbos falar, viver e partir. Temos o gerúndio. Gerúndio é quando o verbo termina em quê? NDO ou NDA, certo? Então, falando, vivendo e partindo. Então, sempre que tiver essa terminação, está na forma nominal gerúndio. Não esqueçam, quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Quando é que nós temos o verbo no particípio? Quando ele terminar em DO ou DA, certo? Aqui, ó, falado, andado, vendido e partido. Lembram-se que nós estudamos os verbos abundantes, que são aqueles verbos justamente que têm mais de um particípio. Então, não esqueçam. Então, sempre que tiver mais de um particípio, certo? Você vai saber que ali eu tenho um verbo chamado verbo abundante, ok? Então, vamos agora para as locuções verbais. Gente, eu preciso que vocês aprendam o que é uma locução verbal. Em se tratando de locução, sempre que você ouvir falar nessa palavra, locução, seja locução verbal, locução adjetiva, locução conjuntiva, certo? Então, sempre que se tratar de locução, na nossa língua portuguesa, você já vai saber que aquela expressãozinha vão ser expressões formadas por mais de uma palavra, ok? E em se tratando de locuções verbais, então são o quê? Apresentam 2 ou mais verbos com o valor de quê? Com o valor de apenas 1. É importante você saber que a locução verbal ela tem um valor apenas de um verbo para quando você for contar quantas orações tem aquele período, certo? Porque a locução verbal, ela só equivale, embora venham 2 ou mais verbos juntos, mas só vale um, ok? Então vamos aqui, ó. Formado por verbo auxiliar mais o quê? Mais a forma nominal do verbo.
Então, prestem atenção. A locução verbal, ela é formada por quem? Por verbo auxiliar, mais um verbo numa das formas nominais, que nós chamamos esse verbo de verbo principal. Primeiro vem o verbo auxiliar e em seguida o verbo principal. Lembrem sempre disso. Então, a locução verbal, ela é formada por verbo auxiliar mais verbo principal. E esse verbo principal, ele vai estar em uma das formas nominais. Quais são as formas nominais que a gente acabou de estudar? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, o verbo principal vai vir sempre em uma dessas formas nominais. Observe aqui, ó. Estou fazendo. Observe que eu tenho o verbo estar e tenho o verbo fazer. O verbo estar, ele está conjugado na primeira pessoa, que é eu, primeira pessoa singular. Eu estou. E fazendo está em que forma nominal? Está na forma nominal que termina em NDO. Logo, está na forma nominal gerúndio. Isso mesmo. Aqui eu tenho estou, é verbo que? Verbo auxiliar. E fazendo vai ser chamado de quê? De verbo principal. Então, lembre-se que sempre a locução verbal, ela é formada por quem? Por dois ou mais verbos. E essa locução verbal, o primeiro verbo se chama verbo auxiliar e o segundo chama-se verbo principal, certo? Ok, ó. Estou, verbo auxiliar, e fazendo, que é a forma nominal que está no gerúndio, vai se chamar verbo principal, ok? Então, nossa revisão sobre verbo termina aqui. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.